Meu nome é João Gabriel Toniaso, eu sou estudante do curso de licenciatura em Filosofia do Centro Universitário Internacional Uninter. Essa é a aula de estágio, uma aula destinada ao terceiro ano do ensino médio, e lembrando sempre também que é um estágio supervisionado. Bom, o tema da aula que eu escolhi foi a crítica metafísica feita por Nietzsche, né? Nietzsche, filósofo contemporâneo que criticou duramente essa metafísica. A gente vai entender por quê. Decidi dividir a aula em três partes. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que é metafísica. Depois a gente vai entender o que diziam os gregos e os cristãos sobre a metafísica. E posteriormente, na principal parte dessa aula, a gente vai chegar à crítica de Nietzsche sobre esse tipo de pensamento. Bom, para a gente entender o que é metafísica, a gente não precisa ir longe. É um conceito simples. A própria palavra a explica. Vem do grego. Meta significa além de. E física se autoexplica. Então a gente consegue chegar num conceito básico, a partir da sua etimologia. É uma investigação, assim como toda a área da filosofia, de realidades que superam a realidade física, ou seja, além do físico. Então é uma investigação do mundo não sensível. Se a gente fosse definir com uma pergunta, assim como toda a área da filosofia pode ser definida com uma pergunta até que simples, assim como na epistemologia, que a pergunta principal é: o que o ser humano precisa ter para ter certeza que conhece? Bom, a nossa pergunta aqui é simples. Quem sou eu? Estamos falando de CPF e RG? Não estamos falando de CPF e RG. Estamos falando de algo mais interno, algo que define o ser enquanto ser. Não vamos se alongar. A gente chega na metafísica, ela na verdade é uma interpretação. Ela é uma interpretação da natureza. A gente na metafísica tenta buscar entender a constituição e a estrutura básica de toda a realidade que nos cerca. A gente trata da realidade, esse objeto, da metafísica, que é uma realidade que supera o natural. A gente entende ela como existente, porém de algo diferente do nosso mundo, algo diferente desse mundo de carne e osso que a gente vive. Posteriormente, a gente vai entender com Platão e com os cristãos que essa ideia de dualidade permeia a ideia da metafísica. Pois bem, para a gente entender qualquer tipo de metafísica, a gente tem dois conceitos básicos: o conceito de essência e o conceito de substância. Essência é o que a gente chama de núcleo metafísico. Essência está dentro da gente. Essência é algo nosso. É algo que cada ser tem por si só. Pode ser todos iguais, aí depende do pensamento de cada construção teórica dos filósofos, que vão definir a essência de maneira diversa. Mas a essência é o núcleo metafísico, ou seja, é de onde vai partir todas as atividades que individualizam o ser. A gente pode dar vários exemplos. Qual seria a essência de um jogador de futebol? Jogar bola. Treinar futebol. Essa seria a essência dele, está dentro dele, é o núcleo metafísico dele. As atividades que definem um jogador de futebol são as atividades que eles fazem no dia a dia, dentro do campo. É o que o individualiza. Substância é o quê? É aquilo que existe sem suporte, é aquilo que existe sem necessidade de qualquer outra coisa. O que existe sem necessidade de outra coisa? O que se auto-existe no mundo? A natureza. Posteriormente, vai ser chamada de Deus pelos cristãos. É aquilo que existe sem precisar de nada. Diferente da gente, que precisa se alimentar da natureza, que precisa de várias outras atividades, que a gente não é um ser, que nos definem como um ser não independente. Diferente da natureza, que se auto-existe, e diferente de Deus também, que existe por si só, e é uma substância metafísica, principalmente para os cristãos. Pois bem, vamos repassar aqui para não ficar dúvida alguma. Metafísica, quem sou eu? Não estamos falando de CPF e RG. É uma investigação de realidades que superam a realidade física. Então,
um biólogo ele é um metafísico? Um biólogo não é um metafísico, porque ele observa aquilo que ele vê. Um astrônomo é um metafísico? O astrônomo não é um metafísico. Ele observa aquilo que ele vê. Quem que vai ser um metafísico aqui? Os próprios cristãos, posteriormente. E Aristóteles não tanto, mas Platão, Sócrates, sim. É uma interpretação da natureza que vai buscar entender a constituição e a estrutura básica da realidade. Essência, núcleo metafísico, aquilo da onde partem todas as atividades que o individualizam, e a substância, aquilo que existe sem suporte. Pois bem, vamos à segunda parte, vamos entender o que queriam dizer os gregos e o que queriam dizer os cristãos da metafísica. Bom, a gente vai começar agora a segunda parte da nossa aula aqui. Na primeira a gente viu as definições dos conceitos de metafísica e agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a metafísica grega e a metafísica cristã. Vamos começar pelos gregos. É bom a gente também não confundir o pensamento de Sócrates e Platão com o pensamento de Aristóteles. Aristóteles destoou um pouquinho dos dois. Seguiu um caminho um pouco diferente, mas a gente vai ver os três. Na verdade, Nietzsche vai criticar mais assiduamente Sócrates e Platão, não vai focar tanto em Aristóteles. Pois bem, a metafísica grega, Sócrates e Platão, deixam pensamentos parecidos, até porque Platão foi um aluno que seguiu melhor o seu mestre, por assim dizer. Pois bem, a metafísica grega, eu acho que muita gente já conhece, a metafísica de Platão, a teoria das ideias. Tem aí a gênese, na verdade, do pensamento cristão, que vem na época medieval, que é a ideia de dualidade. O que Platão achava? De que as coisas perfeitas estavam no mundo das ideias, o mundo intelectivo, aonde as coisas eram perfeitas e sem nenhuma falha. E a gente vive no mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, onde a gente simplesmente copia as coisas de maneira equivocada. Ou seja, a gente só vê a sombra de algo perfeito. É aquela alegoria da caverna. A gente, na verdade, está dentro da caverna e o que a gente enxerga são sombras de coisas perfeitas. E as sombras são imperfeitas. Na verdade, o que existe de bom mesmo está fora da caverna. A gente está dentro da caverna. A gente está sujeito a viver no mundo de erros, no mundo de precipitações, e a gente só pode tentar copiar de maneira ruim. O que a gente só pode fazer é tentar copiar, e a gente nunca vai conseguir reproduzir as coisas de maneira correta. A ideia é do cavalo. O cavalo tem uma ideia de cavalo perfeito, e o que existe aqui, na verdade, não é cavalo, né? É uma ideia equivocada de cavalo, é uma cópia imperfeita de cavalo. Então, aqui a gente tem a gênese da ideia de dualidade, que posteriormente vai se tornar neoplatonismo, vai influenciar o pensamento cristão, mas a gente vai chegar lá posteriormente. Aristóteles acreditava de maneira diferente. Você veja, se a essência, como a gente explicou antes, é de onde parte todas as atividades que individualizam o ser, o que seria a essência do pensamento platônico? O mundo das ideias. Porque se a gente só pode copiar o mundo das ideias, é de lá que vai partir todas as nossas atividades que vão produzir nossas individualidades. Mas Aristóteles não achava bem isso. Aristóteles dizia que a essência não está fora deste plano, do mundo real. A essência não está fora daqui. Mas existia, sim, uma característica parecida com o pensamento de Platão em relação a Aristóteles. Aristóteles, apesar de achar que a essência não estava separada deste plano, ele não negava a existência de um primeiro motor imóvel, que ele vai chamar de primeiro motor imóvel, de ser divino, né? Ele achava que a origem de todas as essências dos seres se deu a partir de um efeito sem causa, né? Uma causa primeira,
aquela ideia da causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa e todo efeito também é uma causa, mas em algum momento tinha que ter havido algo que não foi criado por nada, e esse é o primeiro motor imóvel, o princípio que move a realidade aristotélica. É bom sempre pensar que na filosofia aristotélica o universo é fechado, é organizado, ilimitado, e todas as coisas têm um fim último. Ou seja, o cara que nasceu para ser pintor, ele tem que ser pintor, porque senão ele vai quebrar uma ordem universal. E toda a filosofia aristotélica está permeada por este pensamento, esse pressuposto principal. É um princípio da filosofia aristotélica. Então, onde o pintor vai achar a sua essência? Neste mundo, e não no mundo das ideias, copiando a ideia de pintor. É sim na observação que que o pintor vai encontrar a sua essência para tentar potencializar a sua própria potencialidade. A constituição do ser, segundo Aristóteles, se formava da seguinte forma. O ser é dividido em três: matéria, forma e substância. Matéria é o quê? Matéria, o corpo, as coisas, as atribuições do mundo. A forma é o quê? É aquilo que individualiza o ser. É uma forma de essência na filosofia aristotélica. Vamos usar o exemplo de uma garrafa PET. O que seria a forma da garrafa PET? A sua forma geométrica, né? E as individualidades de cada garrafa PET, tem garrafa PET verde, tem garrafa PET transparente, garrafa PET preta, tem garrafa PET grande, garrafa pequena, com uma tampa diferente, né, cilíndrica, várias formas de garrafa PET. E isso é a individualidade de cada garrafa. O próprio rótulo também. A matéria seria o que da garrafa? O plástico. Seria o plástico, aquilo que constitui a garrafa PET é o plástico. E a substância? O que é a substância para Aristóteles? Aquilo que há de comum entre seres distintos. O que há em comum entre todas as garrafas PET? Bom, o próprio material, o plástico, mas a gente consegue ir mais fundo. Do que é constituído o plástico? É uma derivação do petróleo. O que é a substância de uma garrafa PET, portanto, para Aristóteles? O petróleo, que há em comum em todas as formas de plástico e que está em todas as garrafas PET. Então a garrafa PET tem uma matéria, tem uma forma, tem uma substância, assim é o ser humano também para Aristóteles. Bom, na metafísica cristã, para a gente não se alongar, é uma cristianização do pensamento grego. É uma cristianização do pensamento grego. Só que tem um porém, né? Se no pensamento grego, tanto com Platão e com Aristóteles, você precisa observar o mundo das ideias com Platão, você precisa observar o mundo da vida com Aristóteles para você conseguir atingir sua potencialidade máxima. Na verdade, a observação dá lugar à crença no pensamento cristão. A crença no que pode ser muito bom. A crença em um Deus superior, em alguém transcendental a este mundo. Mas é uma cristianização do pensamento grego, como a gente pode ver. Na verdade, Santo Agostinho e Tomás de Aquino fundamentalizaram, deram fundamentos filosóficos e teológicos à própria cristianização, à Bíblia. Deram fundamentos para que a metafísica cristã pudesse ser instaurada. E a gente vai ver que a metafísica cristã, ela é basicamente, tem 4 influências básicas. Para a gente não se alongar, Santo Agostinho falava que a essência do homem é o amor. Eu não sei se você se lembra, mas as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, presente na Bíblia e em todo o pensamento cristão. Então você pode comparar. Se Agostinho falava que a essência do homem é o amor e a essência de Deus também é o amor, então a essência do homem é Deus, porque Deus é amor. No segundo ponto, o neoplatonismo. Aquilo que a gente falou, a ideia de dualidade. Antes era o mundo sensível e o mundo intelectivo. Agora a gente tem o céu e a terra, o bem e o mal. Ideia de dualidade influencia a metafísica cristã. Temos o estoicismo, a ideia de aceitação de algo transcendental, aceitação do divino, aceitação de que há algo maior do que a gente. Então, o estoicismo, que tinha uma filosofia de aceitação na Grécia Antiga, vai também permear a metafísica cristã. O gnosticismo, por último, tem uma ideia de libertação.
A libertação do quê? O gnosticismo acreditava que o mundo da vida era a vitória do mal sobre o bem. E a gente precisa se libertar dessa ideia de materialidade, porque aqui supera-se o mal sobre o bem. A gente precisa se libertar desse mundo naturalmente ruim, segundo o gnosticismo. Então a metafísica cristã é o amor de Agostinho, a dualidade do neoplatonismo, a aceitação do estoicismo e a libertação segundo o gnosticismo, e com uma cristianização de todo o pensamento grego. Agora a gente vai para a última parte, vamos ver sobre o ponto principal dessa aula, a crítica de Nietzsche a tudo isso que a gente viu agora. Bom, como a gente já viu nas duas primeiras partes, na primeira a gente viu o significado de metafísica e depois a gente viu o objeto da crítica que Nietzsche vai fazer a essa metafísica, que era a metafísica grega e a metafísica cristã, principalmente a cristã. Bom, para entender Nietzsche, a gente precisa de entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de amor fati, que não é um conceito exclusivo da filosofia de Friedrich Nietzsche. Outros filósofos também o usaram, né? Amor fati quer dizer o quê? Simplesmente amor ao destino. Amar aquilo que acontece. Se eu chuto a quina do meu sofá, eu preciso amar isso, porque esse é o meu destino. Pois bem, também devemos falar um pouco das influências que acarretaram nesse grande filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Muito influenciado pela filosofia pessimista de Arthur Schopenhauer. Nietzsche era um pessimista também, só que um outro tipo de pessimismo. Na verdade, essa influência que ele teve de Schopenhauer acabou também depois virando uma certa crítica. Porque Schopenhauer acreditava que o mundo era muito ruim, ele era horrível, mas a gente tinha que sentar e chorar. Nietzsche não. Nietzsche achava que o mundo era ruim, concordava com ele, mas a gente precisava ter uma aceitação do mundo da vida. A gente precisava dar a cara para bater para o mundo. Ele também teve uma influência do músico Richard Wagner, do qual ele era muito amigo e influenciou grandemente sua filosofia. Pois bem, a gente já então sabe as origens de Friedrich Nietzsche, a gente sabe também de um conceito importante dele, que é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Agora vamos à parte que começa a se tornar fundamental para a gente entender a sua crítica à metafísica. Pois bem, Apolo e Dionísio, deuses gregos. Quem era Apolo? Deus da medida e da moderação. Quem era Dionísio? O deus da embriaguez e também da força instintiva, do dizer sim à vida. Pois bem, Nietzsche, ele era um dionisíaco, que deriva de Dionísio, nato. Ele acreditava que a força instintiva era tudo aquilo que a gente tem no mundo. Um conceito que posteriormente ele vai chamar de vontade de poder, mas não nos vem ao caso de imediato. E ele não só era um dionisíaco nato, como ele tinha repulsa a tudo que era apolíneo, ou seja, moderado e medido, limitado, organizado. O que vai derivar do apolíneo? Bom, muitas coisas, inclusive para ele, na concepção dele, a moral. Nietzsche era um imoralista nato, ele era um crítico ferrenho também de todo tipo de moral, que para ele não passava de rédeas, não passava de controle ao ser humano e a tudo que tem de bom nesse mundo. Pois bem, então a gente entende o conceito de apolíneo, que é medida e moderação, e dionisíaco, que é a força instintiva. Ele gostava mais do dionisíaco, tinha uma queda maior por Dionísio, pelo instinto dionisíaco, e não pelo apolíneo, que ele tinha repulsa. Bom, agora a gente precisa prestar atenção porque é fundamental. Niilismo. Ele conceituou o niilismo como a negação dos instintos e do mundo da vida em favor de uma utopia. Vou repetir. Negação dos instintos e do mundo da vida em favor de uma utopia. Pois bem,
você deve se lembrar, a gente acabou de falar, se Nietzsche era um dionisíaco que amava o destino, ele era um cara que dizia sim à vida e prezava por sua força instintiva, que amava o destino, bom, ele só podia também ter repulsa a tudo que tinha niilismo. Porque se niilismo é a negação dos instintos e do mundo da vida, ele odiava porque ele era a favor da força instintiva, ele era a favor do destino, ele era a favor de dizer sim à vida. Pois bem, eu acho que essa é uma chave principal para a gente entender a crítica dele. Tendo em vista que ele critica todo tipo de idealismo. Por quê? O idealismo afasta da realidade. O idealismo vira as costas para a realidade, vira as costas para o que é, em função do que ele quer. Ou seja, uma forma de deformação, uma forma de fuga, uma forma de virar as costas para tudo que acontece. Pois bem, ele critica todo tipo de idealismo, porque o idealismo é um niilismo. E para ele, e aí a gente começa a entrar na nossa questão. O que é o idealismo nihilista? Bom, fica muito claro. Para Nietzsche, os cristãos são nihilistas. Porque os cristãos viram as costas para o mundo da vida, viram as costas para os instintos, em favor de uma aceitação do divino. Uma transcendência a um mundo que, para Nietzsche, não existe. Então, em detrimento do mundo, em detrimento de todos os prazeres que ele fornece, em detrimento de tudo aquilo que é bom, você favorece uma realidade utópica que não existe, que para Nietzsche não existe. Na verdade, para Nietzsche, o cristão é um utópico que viu as costas para o mundo da vida, é um apolíneo nato, basicamente. Bom, e os comunistas também. Os comunistas, eles viram as costas para o mundo da vida em favor de uma utopia econômica e política. Não transcendental, como os cristãos, porém, também é um idealismo. E também é nihilista, porque nega os instintos e o mundo da vida, nega aquilo que existe em favor de uma utopia. Então Nietzsche escancara isso, porque cristãos, comunistas, socialistas, revolucionistas, tudo aquilo que tem algo de ideal é para ele nihilismo e para ele não serve, para ele é horrível, para ele é muito ruim. Pois bem, chegamos agora em Sócrates e Platão. Bom, há um pouco de diferença, porque em Sócrates e Platão ainda não temos Deus. Ainda não temos espiritualidade como um objeto, né? Mas Nietzsche dizia que com Sócrates a humanidade começou a decair. Sócrates era aquele cara que ficava regrando, né? Aquele cara que ficava buscando errinho no discurso dos outros, e para ele ele era um ser humano desprezível. Para Nietzsche, Sócrates era a vitória do apolíneo, a vitória da medida e da moderação, a vitória de tudo que é ruim, a vitória de tudo que ele tinha repulsa, velho, de tudo que ele não gostava. Sócrates é, para Nietzsche, a decadência em pessoa. E Platão também, porque Platão virava as costas para o mundo da vida, virava as costas para os instintos, virava as costas para o poder do mundo em favor de um mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo que ele acreditava ser perfeito e aqui apenas ser uma cópia daquilo que ele acreditava ser perfeito. Pois bem, para Nietzsche, Platão estava errado, Sócrates não só estava errado, como era um canalha, e a crítica à metafísica grega de Nietzsche
é basicamente essa, a vitória do Apolíneo, a vitória de tudo que é ruim, a vitória de tudo que não existe sobre o mundo real. Pois bem, chegamos ao cristianismo, que para Nietzsche é uma das origens do niilismo, que é a negação dos instintos da vida em favor de algo que não existe. Bom, a gente tem uma passagem muito legal do livro Assim Falou Zaratustra, que é: antes, blasfemar contra Deus era a maior das blasfêmias, mas Deus morreu, e com ele morreram todas as blasfêmias. Ele quis dizer, literalmente, que Deus morreu? Não. Na verdade, Nietzsche falou que com Deus, o único cristão que existiu foi Jesus. Ele morreu na cruz. E com Deus morre também toda a libertação do homem. Morre também tudo aquilo que é bom. Para Nietzsche, Deus está morto por estes motivos. Por tudo que fizeram com o cristianismo, que é uma forma de imperialismo, e o imperialismo é também o idealismo, e para a gente é muito ruim. O que é o cristianismo? Fuga de um mundo real. O paraíso é a fuga do mundo real. É a virada de costas para aquilo que existe. Então, para Nietzsche, o cristianismo é uma fuga do mundo real, o que para ele não é certo. O cristianismo também é a vitória dos fracos sobre os fortes. Por quê? Aquele cara que é forte, aquele cara que é corajoso no mundo da vida, aquele cara que é altivo, aquele cara que briga pelo que quer, ele não é forte. No cristianismo, o cara que briga pelo que quer, o cara corajoso, o cara forte, o cara altivo, o cara que vai em busca, ele na verdade ele é mau. Ele não é forte, ele é mau. Porque agora chegamos nos conceitos de bem e mal, de céu e terra. Então na terra o cara forte ele é mau, o fraco é bom, velho. O fraco entra no céu, o mau vai para o inferno. Basicamente isso. Então há uma inversão de valores que culminou no enfraquecimento do homem. Segundo Nietzsche, a inversão de valores enfraqueceu o homem, o que também é a vitória dos fracos sobre os fortes. A moral. A moral é a vitória dos fracos sobre os fortes. A moral é a vitória dos fracos sobre os fortes. O que também é a vitória dos fracos sobre os fortes? A democracia, para Nietzsche, é a vitória dos fracos sobre os fortes. A vitória dos fracos sobre os fortes, por quê? Porque o forte, ele é mais forte que o fraco. E como é que pode o fraco valer 1 e o forte valer 1? Para Nietzsche isso não está certo. A moral, democracia, cristianismo é a vitória de tudo que é ruim sobre tudo que é bom, tudo que vale no mundo. E o cristianismo, por último, é a negação do mundo da vida, como a gente já explicou. A fuga do mundo real é a negação do mundo da vida, né? Você, quando se vira para o paraíso, você nega o mundo real. E quando você olha para o mundo real, você nega o paraíso. É dois lados da mesma moeda, um não vive sem o outro. Então, a negação do mundo da vida é quando você vira de costas para o mundo e vira de frente para o paraíso. Você nunca vai conseguir olhar os dois lados da moeda, os dois lados da mesma moeda ao mesmo tempo. Ou você olha para o paraíso, ou você olha para o mundo da vida. Para Nietzsche, você tem que olhar para o mundo da vida, porque o paraíso não existe. Terminando nossa aula, então, esse é o pensamento de Nietzsche, essa é toda a sua crítica. Passamos pela metafísica, entendemos o que ela é, sabemos que ela é uma investigação de realidades que transcendem ao físico e natural. Passamos pela metafísica grega e cristã, entendemos que a metafísica cristã é uma cristianização do pensamento grego, que sofreu influência do neoplatonismo, de Santo Agostinho, do gnosticismo e também do estoicismo. Entendemos que a metafísica grega deu origem a uma ideia de dualidade, e chegamos em Nietzsche, entendemos que ele é dionisíaco, entendemos que ele tem repulsa a Apolo, a tudo que é apolíneo e tudo que é nihilista. Ele critica todo o idealismo, ele acha que cristãos e comunistas são utópicos, ele acha que Sócrates e Platão são canalhas e que são que eles é o símbolo da vitória do apolíneo, e que o cristianismo é a origem do nihilismo. Ficamos por aqui, nosso tempo está acabando. Até breve.